Olá, amiga internauta. Eu sou Denilson Paredes, estou aqui para fazer mais uma entrevista para vocês sobre política. Hoje nós vamos conversar com a vereadora eleita por Rondonópolis, Marildes Ferreira. Vamos saber um pouco de como foi a sua campanha, de quais são os seus principais projetos, o que ela espera levar para dentro da Câmara Municipal, o que ela tem de projeto. Vamos ouvir um pouco sobre a relação dela com o Executivo, como é que ela pretende se relacionar com o Executivo, e ela já está aqui com a gente. Antes eu vou ler para vocês aqui um breve currículo dela. Marildes Ferreira tem 54 anos, é natural de Guiratinga, foi eleita vereadora pelo PSB com 1.111 votos. Ela é ex-secretária de Saúde, ex-coordenadora do PROCON de Rondonópolis, já foi candidata a vice-prefeita na chapa liderada pelo ex-prefeito Rogério Salles na eleição anterior a essa de 2020 e agora disputou a eleição, teve uma votação boa, muito boa pelo seu partido, uma votação expressiva e vai, nessa legislatura, ser uma das novidades, que é o retorno, de mulheres ao Parlamento Municipal. A Câmara de Rondonópolis, há algum tempo, não tinha uma vereadora do sexo feminino, uma vereadora mulher, agora vai ter duas. A vereadora Marildes Ferreira e a jornalista, nossa colega de profissão, Kalinka Meirelles. Bom dia, professora. Inicialmente, como é que foi a sua campanha eleitoral? O que teve de diferente nessa eleição com relação à pandemia, toda essa situação? Faz uma análise para mim de como é que a senhora viu, não só a sua campanha eleitoral, mas também a campanha majoritária para prefeita, dos demais vereadores. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigado pela disponibilidade e fique à vontade para responder. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, conversar com você, conversar com seu público. E dizer assim que essa campanha, ela foi atípica, na verdade, parece que cada um se preparou para ir para a campanha, mas quando nós nos deparamos, no meu caso, quando eu deparei com a realidade, ali colocada justamente por conta da pandemia, nós tivemos que nos reorganizar em termos de campanha. Porém, eu sempre digo assim, mesmo sendo uma campanha difícil de fazer, pelas questões da pandemia, mas foi uma campanha corpo a corpo, uma campanha onde eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas, de visitar as pessoas e dizer para você que mesmo com toda essa celeuma da pandemia, a questão de não poder fazer reuniões grandes, eu terminei a campanha e eu não consegui visitar todas as pessoas. Eu tinha uma agenda que ela começava assim, 6 horas da manhã e a gente finalizava às 23 horas. Isso eu estou falando de visita na casa das pessoas. Tinha famílias que falavam assim, não tem problema, você pode vir aqui à noite, 10 da noite, 9 da noite, venha nos visitar. E nesses 45 dias, cumprindo toda essa agenda, eu ainda não consegui visitar a todos. Eu agora, terminou a campanha, eu comecei a visitar essas pessoas que me pediram. Isso basicamente, assim, para a gente discutir um pouquinho, dialogar um pouco sobre política, isso significa que o candidato que vai ser eleito, na verdade, ele já tem que ter um trabalho, já tem que ser conhecido do grande público. Se ele se lançar, se apresentar somente nesse curto período de campanha eleitoral, provavelmente ele não tem chance. Não tem. E essa campanha nos deixou exatamente essa lição. Porque assim, eu tenho uma história, eu tenho uma história na cidade, que na verdade essa campanha me fez ver quem de fato eu fui e quem de fato eu sou. A importância que a senhora tem para as pessoas. A importância, assim, não estou me vangloriando, não é nada disso, mas assim, o que fui na vida das pessoas. Quantas pessoas mandaram mensagens para mim dizendo assim, olha, eu conheci você quando você estava na Secretaria de Saúde, venha me visitar, olha, eu quero ser voluntário na sua campanha. Eu tenho um senhor que eu sempre coloco como exemplo, um senhor que chama Aparecido, que é aqui do Participação. Ele me mandou uma mensagem de SMS, dizendo assim, bem no início da campanha, eu conheci a senhora quando estava à frente da Secretaria de Saúde, tenho verdadeira admiração pelo seu trabalho. Eu tenho um bar e eu quero ser seu voluntário na campanha. Sabe que dia que eu consegui conhecer esse senhor? Agora, nos últimos dias próximos à eleição, que ele pedia assim, traz material seu para eu fazer campanha. E aí sempre alguém ia lá e levava para esse senhor. E eu só vim conhecê-lo agora, no finalzinho dos 45 dias, eu passei lá no bar dele e dei um abraço. Assim, foi uma emoção tão grande, mas
isso eu estou colocando como exemplo para mostrar assim, que essa campanha nos mostrou isso, e quem vir aí para o futuro tem que ter essa base de história, essa base de trabalho, né? Porque assim, eu sou professora há 30 anos, eu sou professora desde a pré-escola. Os últimos 18 anos eu tenho me dedicado à universidade, então eu sou professora na universidade, eu tenho meus alunos. Esses alunos hoje, em tempos de pandemia, a gente se fala, né, através das aulas remotas, através dos grupos e nas redes sociais. As pessoas, e aí eu sou servidora pública também há 33 anos, quer dizer, toda a minha vida foi dedicada à Secretaria de Saúde, seja lá quando eu era, né, auxiliar de serviço diverso, há tantos anos atrás, desde o meu último dia na Secretaria de Saúde, porque agora já sou aposentada por contribuição, sempre foi dedicado ao trabalho na secretaria, às pessoas, a tratar bem as pessoas. E quando eu fui secretária de saúde, né, a cidade é testemunha de como eu trabalhei, de como foi aquela equipe que trabalhou, como é que eu me comportava em relação ao atendimento às pessoas, em tratar bem as pessoas, em atender às necessidades das pessoas, porque ninguém... Resolver as coisas também. Resolver as coisas, porque ninguém vai à Secretaria de Saúde se está extremamente saudável, vai lá porque precisa que algo seja feito, mas abalado emocionalmente, inclusive, que né? tenha resolutividade. Depois eu fui para o PROCON, né? E no PROCON foi uma outra realidade para mim, porque quando você passa aí 33 anos de sua vida dedicado a uma Secretaria de Saúde e você vem para o PROCON, que é cuidar do direito do consumidor, eu também tentei e fiz isso com bastante zelo, né? Sempre atendendo as pessoas, tentando resolver o problema das pessoas, ouvindo empresários, ouvindo o consumidor. Então, essa história de trabalho, de profissionalismo na cidade, é algo que ninguém nunca vai tirar, né? Eu não estou falando só pela questão da política, do voto, é algo que as pessoas lembram. Olha, eu posso citar assim tanta coisa que eu um dia sentei, né, durante essa campanha para fazer uma reflexão e eu tive orgulho da pessoa que eu sou, da mulher que eu sou. Sim, sabe? isso é importante. E quando eu me olhei durante a campanha, que eu olhei para mim e pensei, nossa, eu tenho um orgulho da mulher que eu sou, eu tive muito mais força para ir para a campanha, para bater de porta em porta, para conversar com as pessoas, porque eu encontrei tanta gente que dizia assim para mim, olha, se hoje, aí eu vou citar esse exemplo, eu estava num bairro fazendo visita às pessoas, e isso eu já estava desde as 7 horas da manhã, já era 3 horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda. E eu estava muito cansado, o sol estava muito quente, e eu tinha decidido que a casa que eu entrei era a última que eu ia embora para casa naquela tarde, porque eu estava com muita fome. Quando eu saí daquela casa para entrar no carro, um homem do outro lado da rua me chamou. Ele disse, senhora, eu preciso falar. Aí, eu fui. Falei, pois não, senhor. Ele falou, olha, esses dias eu não sabia que a senhora era candidata. Eu estava andando na rua e eu vi um santinho da senhora jogado. E eu peguei esse santinho. E eu falei assim, nossa, eu preciso votar nessa mulher, é nessa mulher que eu vou votar, porque eu preciso devolver em voto tudo que essa mulher fez para mim. Aí eu olhei para ele assim, como de costume, e falei, e quem que é o senhor? E o que eu fiz pelo senhor? Eu também precisava saber. Aí ele disse assim para mim, quando a senhora era secretária de saúde, um dia eu cheguei e a senhora me recebeu rapidamente, eu não fiquei ali esperando. E a senhora falou assim, pois não, o que eu posso te ajudar? E eu falei para a senhora, eu vou perder minha visão, eu não quero ficar cego. Eu quero ver os meus netos crescerem, por favor, me ajuda, eu estou ficando cego. E a senhora falou, cadê os papéis? E a senhora olhou para os papéis, eu entreguei os papéis, a senhora olhou, a senhora pegou o telefone e a senhora ligou e disse assim, eu quero a cirurgia deste homem, é para ontem, não é para depois de amanhã. Ou seja, aquilo para mim foi tão real, porque era esse termo que eu utilizava com a minha equipe. Quando eu queria dizer para a minha equipe que era para ser rápido, eu sempre usei esse termo, é para ontem, não é para depois de amanhã. E ele reproduziu igual. E aí, assim, eu fiquei emocionada na hora, né? E ele tirou os óculos e falou, se hoje eu enxergo, e se hoje eu encontrei um santinho seu na rua e pude te reconhecer, é porque um dia a senhora fez por mim. Então, assim, isso são exemplos, né? Mas aí, Marildes, mas isso é só na educação? Não.
Um dia, durante a campanha, eu fui visitar uma senhorinha. Aí entrei na casa da senhorinha, ao sair tinha um senhor na calçada e disse assim, eu estava te esperando, a senhora sabe quem eu sou? Eu falei, não, ele estava de máscara, eu também estava de máscara. Aí Valcides estava até junto comigo, aí ele falou assim, eu fiquei sabendo que a senhora é candidata e eu quero devolver tudo que a senhora fez por mim em votos. Eu falei, e o que eu fiz por você? Aí ele falou, a senhora não lembra? Na universidade, a senhora foi para uma banca de monografia para minha defesa. E a senhora era presidente da mesa. A senhora lembra, no curso de engenharia, um homem que não conseguiu falar, que tremia muito? E quando terminou, que todos os outros da banca me reprovaram, a senhora fez a seguinte pergunta para mim. Quantos anos o senhor tem? E eu respondi, tenho 62 anos. E é sua primeira faculdade? E eu disse, sim, é a minha primeira faculdade. Por que o senhor ficou tão nervoso? E eu te expliquei por que o meu nervosismo. E a senhora me fez a seguinte pergunta, ser engenheiro era o seu sonho? Aí eu respondi para a senhora que era o meu sonho, o sonho do meu pai, que já não existe mais. E a senhora falou assim, então, você está aprovado, porque não serei eu a matar o seu sonho. Então, assim, Marius, então você é boazinha? Não tem nada a ver com boazinha, sabe? É a vida das pessoas, Denilson. As pessoas têm uma vida, as pessoas têm uma história, as pessoas têm uma luta. Se eu tenho um jovem, esse jovem, ele tem tempo para lutar, ele tem tempo, ele tem saúde, ele tem energia, ele tem vida pela frente. Onde eu iria matar o sonho de um homem de 62 anos que realizou o sonho de fazer uma faculdade de engenharia, passou ali 5 anos e eu vou reprová-lo no último minuto de uma defesa de monografia. Claro que eu fiz algumas exigências para ele, que foi melhorar a escrita dele na monografia, mas ali era o nervosismo de um homem que por circunstâncias da vida não conseguiu responder as perguntas. Provavelmente fosse o momento mais importante da vida dele. Então, assim, nessa campanha, eu encontrei tudo isso, você acredita? Eu encontrei essas pessoas que me fizeram enxergar aquilo que um dia eu fui e que, de fato, é a pessoa que eu sou. Por isso que eu voltei para casa e eu olhei no espelho e eu disse para mim, eu tenho o maior orgulho da pessoa que eu sou, da mulher que eu sou, da profissional e do ser humano que eu me tornei. Então, a campanha, ela tem esse diferencial e talvez pelo fato, né, de ser atípica, de ser essa campanha que a gente não pôde dar abraços, que a gente não pôde ficar fazendo reuniões, mas teve a oportunidade de ir na casa de um, na casa de outro, de passar pela rua, pelas calçadas e as pessoas nos reconhecerem, é o diferencial. E é isso que a política precisa. A política precisa parar de fazer politicagem, precisa conhecer as pessoas e precisa conhecer de fato a necessidade das pessoas. Concordo. Assim, mudando um pouquinho já de assunto, mas não muito, a senhora agora faz parte de um momento histórico da Câmara que é o retorno da representação feminina ao parlamento. A sua campanha eleitoral teve esse viés, a senhora correu atrás do voto feminino, foi identificada como uma candidata feminina ou feminista pelas mulheres, chegou a encampar esse tipo de bandeira. Outra situação que eu queria que a senhora comentasse brevemente é sobre a nova composição da Câmara. Houve uma renovação boa, bem superior a outras eleições. É claro que teve 4 vereadores que não disputaram a reeleição, mas ainda assim a gente teve acima de 50% de renovação, o que, venhamos e convenhamos, é salutar, é positivo. Seria bom que sempre se fizesse esse tipo de renovação, até para dar um choque no vereador. Ele não poder se sentar em cima confortavelmente no mandato e dizer, olha, nós somos vereadores, nós estamos praticamente reeleitos já, então os outros que se ralem para chegar aqui. A gente viu que não, que essa vantagem que todo vereador tem de estrutura, de trabalho prestado e coisa, não necessariamente pode garantir uma reeleição. Então houve sim uma renovação e houve esse incremento dessa bancada feminina agora, que era uma coisa que estava ausente do parlamento há algum tempo e obviamente isso não é salutar para a sociedade, né? Como é que a senhora se insere nesse contexto? Como é que foi a sua campanha nesses termos? A senhora teve uma bandeira feminista, foi portadora dessa bandeira para o seu eleitorado? Como é que a senhora viu isso? Sim, eu tive, assim, muito cuidado, eu tive muito cuidado ao organizar a campanha,
é para não fazer a questão mulher um clichê. Porque assim, o momento, né, em que nós estamos vivendo na condição de mulher é de olhar para as mulheres violentadas, mulheres espancadas, mulheres dentro de um contexto social. E eu não queria, de forma alguma, que a minha bandeira, que a minha campanha fosse voltada especificamente nesse sentido. Até porque a gente tinha outras candidatas mulheres na cidade que levantaram essa bandeira da violência contra a mulher, né? Então, assim, eu não queria que isso fosse o pano, não um pano de fundo, mas que isso fosse o protagonismo da minha campanha. Por quê? Porque na minha campanha, quando eu disse que eu era candidata, eu recebi apoio de muitas pessoas que vieram como voluntários na minha campanha. Mas eu tive assim, a princípio eu dizia assim, eu quero mulheres na minha campanha, eu quero mulheres, eu quero fazer uma campanha que tenha mulheres. E aí eu vim com essas mulheres para a campanha, só que antes de começar, na verdade, vieram muitos homens para a minha campanha. E aí, quando eu fazia as reuniões da segunda-feira à noite, para a gente tratar da campanha, que eu olhava aquele grupo de voluntários, homens e mulheres, eu entendi que eu tinha que ter um olhar muito especial no papel mulher, mas eu não poderia desvincular isso de uma questão homem e mulher dentro social, entendeu? Durante a campanha, eu briguei muito e eu coloquei muito nas minhas redes sociais assim, uma das minhas propostas. Quando fui secretária de saúde, eu olhei de perto essa situação. E na condição de mulher também, eu já vivi muitas situações, e que não é o caso agora dizer, porque eu não faço disso nenhuma, sabe, eu não sou plantada em cima dessas situações. Esses dias eu fui questionada acerca de um caso em Rondonópolis e a pessoa me disse que eu estava sendo hostil. Eu disse, não, eu não sou hostil à situação. Eu só nunca vou usar determinadas situações para me autopromover. Por exemplo, um dia lá no passado você sofreu algum tipo de violência, situações parecidas? Sim, mas eu não usei isso para fazer lobby na minha campanha. Então eu tratei a questão mulher de uma maneira geral. Mas algo que eu quis puxar muito e eu divulguei muito isso nas redes sociais assim. O que eu vejo da mulher? A mulher, quando ela sofre violência, seja ela sexual, seja ela espancamento, seja ela o tipo de violência, nós precisamos ter uma delegacia 24 horas. Não é uma delegacia que funciona das 7 da manhã às 17 horas. Que fecha no final de semana. Que fecha no final de semana. Porque a violência, ela está justamente no final de semana, né? Por muitas questões, até questões sociais, questões financeiras, questões de trabalho, questões do álcool, questões das drogas, que ela puxa muito mais para o final de semana. E quando a gente faz uma avaliação deste perfil, a gente entende isso. E a minha discussão sempre, na minha proposta de trabalho, como vereadora, é discutir e trabalhar para isso, essa delegacia 24 horas, mas assim, essa delegacia, que não precisa ser chamada de delegacia, mas ela seja um lugar onde a mulher encontra tudo que ela necessita de amparo na condição de mulher vítima. Por quê? Porque quando a mulher sofre a violência, primeiro ela vai à delegacia, ela precisa relatar isso. Ela sai da delegacia, ela vai para o IML, ela precisa relatar isso. Ela sai do IML, ela vai para o médico, ela precisa relatar isso. Ela sai do médico, ela vai para o psicólogo, ou ela vai, sei lá, ela precisa relatar isso. Ela vai para assistente social, depois ela tem que voltar para casa. Eu falo que essa violência, a mulher sofre violência 5, 6 vezes, ela é violentada. Só quem viveu sabe o que é relatar isso cada vez. Cada vez você tem que relatar. É a ferida recente, sangrando, que é tocada por vezes seguidas, pisada toda hora. Por que não ter um espaço onde todos esses profissionais vão estar ali, multiprofissional, para cuidar dessa mulher? Mas o que mais me deixa, sabe, intrigada é assim, terminou tudo isso, e para agora, para onde eu vou? Eu tenho um emprego, porque nós sabemos, isso não é Marildes que está dizendo, mas é real, que muitas mulheres, elas voltam para o seu agressor, elas vão dormir com o seu agressor, elas voltam para aquela casa,
Porque elas não têm como sustentar, nem a si, nem os seus filhos. Porque quando a gente é mãe, antes de pensar na condição de mulher, de esposa, de mãe, a gente pensa nos nossos filhos, o que eles vão comer. Com então, certeza, esse é o principal né? ingrediente da perpetuação da violência. A mulher acaba dependente, não por ela em si. Isso. Então, isso se chama, Denilson, rede de proteção. O que falta a Rondonópolis é a chamada rede de proteção. Precisa criar a rede, sabe? Uma rede de proteção que tudo possa estar. Onde eu vou agora? Eu não quero mais voltar para casa, eu não quero viver mais com o meu companheiro. E para onde eu vou? Para debaixo da ponte? Não, você tem um lugar para ir. Eu não tenho emprego, e agora? Emprego, serviço social, que de fato crie essa rede. Então, dentro desse espaço que vamos chamar de Delegacia 24 Horas, que a gente vai escolher outro nome, que o nome delegacia já nos deixa, né, um tanto, mas é ter um outro nome, que tenha esse olhar 24 horas com equipe multiprofissional, mas que de fato seja uma rede de proteção, não é de assistência. A assistência é uma palavra passageira. Assistência é aquilo que você assiste e devolve. Proteção não, proteção é proteger de tudo aquilo que você está à mercê de. Pode até passar pela assistência, mas não se resume a isso. Não se resume somente a isso. Então, assim, quando eu tratei da questão mulher, e aí outra frase que eu sempre usava quando eu visitava mulheres e que as mulheres me acompanhavam, eu dizia assim, mulher vota em mulher. Nós precisamos derrubar o mito de que mulheres não votam em mulher. Porque os últimos anos, e muitos anos, vamos dizer isso, eu tenho 54 anos, eu sempre ouvi dizer assim, mulher não vota em mulher porque mulher não confia em mulher. Claro que nós confiamos em mulher. E eu sempre fiz questão de dizer, olha, não tem como compreender uma mãe que não tem onde deixar o filho na creche, não tem como, somente uma mulher pode compreender assim, o marido sai para trabalhar e agora? Eu não tenho onde deixar meu filho, porque mãe é cuidado, mãe é proteção, não que o pai não seja, não é nada disso. Mas eu sempre levei para a campanha assim, nós mulheres precisamos cuidar de nós mulheres. Não dá para discutir a questão ginecológica, não dá para discutir o parto, não dá para discutir pré-natal, não dá para discutir violência, não dá para discutir a falta de creche, a falta do leite, se na nossa condição de mulher nós não tivermos uma representante mulher. Os homens sabem? Claro que sabem. Mas eu vou outra dimensão, brincar um pouquinho aqui com você e com o nosso público. Olha, não foi à toa que a mulher é que amamenta, a mulher é que fica grávida, é a mulher que menstrua. Então, esses 3 pontos são extremamente satisfatórios, porém, de uma força muito grande e que foi nos dada essa condição mulher. Foi nos dada essa condição mulher. Não estou discutindo gênero, por favor, não vou entrar. Não, compreendo perfeitamente. É uma análise da biologia, inclusive. Para a vida se perpetuar, a gente precisa da mulher valorizada, saudável, altiva, né? Porque a mulher, ela tem algo, assim, nós conseguimos ser valentes, guerreiras, porém nós temos uma sensibilidade. Eu sempre digo assim, a mãe bate no filho, mas a gente bate com amor. Quando o pai vai bater no filho, a mãe se sente assim, nossa, vai bater, vai doer. E parece que um tapa nosso, sei lá, o nosso jeito de educar o filho na condição de mulher, é com tanto amor que a gente acredita que a gente nunca vai machucar um filho. Então, a mulher, ela precisa ter esse olhar voltado para as mulheres, né? E é nesse sentido, foi com esse viés de pensamento que eu fiz a campanha, que nossos voluntários imbuíram a ideia da campanha. Não nos colocar na condição de vítima mulher, mas na condição de que nós podemos muito mais e romper com esses paradigmas que mulher não vota em mulher. Hoje, em Rondonópolis tem aí 52%, 56% o eleitorado é feminino. Agora, depois de 12 anos, conseguimos eleger 2 mulheres, né? E ainda os homens vieram em primeiro lugar na questão da votação e na questão numérica de votos. Mas eu digo que foi um grande começo, uma grande reviravolta, porque foram escolhidas, né, eleitas 2 mulheres de peso, 2 mulheres que têm projetos diferentes,
mas que têm pensamentos voltados no sentido de governar, fiscalizar, legislar, propor, e que tanto eu quanto a Kalinka, nós não tivemos a oportunidade ainda de sentar para conversar, mas que a gente vai ter esse olhar bastante significativo na questão de mulheres. E assim, eu fiquei muito feliz de ser a Kalinka, né, de ter sido a Kalinka, porque é uma pessoa que também tem conhecimento, que também não tem medo da briga, não tem medo da luta, que fala o que pensa e que pela profissão dela nunca se deixou ser submissa ao profissionalismo masculino, né? Assim como eu. Muitas mulheres me perguntaram durante a campanha, olha como isso é muito forte. Muitas mulheres me perguntavam assim, Marildes, se você for a única mulher eleita, como vai ser você a única mulher no meio de 20 homens? Eu dizia assim, olha, isso para mim nunca foi problema. Não é novidade, né? Nunca tive problemas, assim, eu sempre tive muita postura, né? A minha postura na condição mulher. Eu tenho conhecimento, eu conheço de leis, eu conheço da Constituição, eu conheço a cidade, eu sei discutir, eu tenho embasamento tanto teórico quanto real, né? Para poder discutir, eu não discuto por discutir, eu tenho argumentos para discutir, então assim, eu via que essa preocupação delas não era no sentido do que eu sei fazer, mas era na condição mulher. Como é que vai estar uma mulher no meio, trancada, em 4 paredes, numa sala de reunião, uma única mulher com 20 homens? Como é que você vai se sair, né? Vai ser... Tranquila, eu vou passar meu batom, vou colocar meu perfume, vou cruzar as pernas se for necessário, né? Com postura, com respeito, porque ninguém falta respeito com o outro quando, né? Se você... não tiver espaço. Não tiver espaço. Então, essa postura eu sempre tive, desde sempre, desde quando eu era secretária de saúde, na minha vida inteira, eu tenho uma história na cidade de respeito, né? Então, assim, não é agora que isso. Então, eu tentava acalmar essas mulheres respondendo dessa maneira. E aí é para você ver como ainda o pensamento extremamente machista de mulheres que têm este medo de estar junto a muitos homens. Mas isso os sociólogos, os historiadores dizem que é uma construção histórica. E tudo que é construído pode ser desconstruído. Então nós estamos no caminho, e não só como profissional de imprensa, mas como cidadão. Eu fico feliz com a eleição das 2 mulheres que o eleitorado rondonipolitano escolheu, com a mesma sensação que a senhora. Escolheram bem. Ao invés de ser 2 pessoas anônimas que ainda não passaram pelo fogo da política, que ainda não têm o conhecimento de como esse jogo é bruto, porque né? Tanto a senhora quanto a Kalinka já convivem nesse ambiente há algum tempo. Mas, professora, já para a gente, vereadora, agora preciso me acostumar a chamá-la de vereadora. Mas a minha profissão é professora, saiba disso, sempre. Eu tenho o maior orgulho sempre me vem de ser a primeira coisa que me professora. vem a lembrança. Eu disse isso durante a campanha, só para reforçar o seu termo, professora. Eu disse que não farei a questão de vereadora minha profissão, porque a profissão eu já tenho, professora. Sim, mas como vereadora, Marildes Ferreira, como é que a senhora vai se relacionar com o prefeito Zé Carlos do Pátio, enquanto chefe do executivo? Eu estou te perguntando isso porque a Marildes Ferreira foi candidata a vereadora na chapa liderada pelo Thiago Muniz e Ibrahim Zahir, que foram adversários do prefeito Zé Carlos do Pátio. O Thiago Muniz, como vereador, sempre teve uma postura crítica com relação à administração do prefeito Zé Carlos do Pátio. É natural que a gente escute a senhora, que a gente se informe com a senhora agora a respeito de como vai ser. A senhora vai fazer oposição? Vai aderir ao governo? Como é que vai ser essa interlocução da vereadora, do mandato da senhora com o executivo? Olha, a minha formação, né, acadêmica, eu tenho uma de minhas pós-graduação, especialização, eu tenho uma especialização em ciências políticas. E eu sou historiadora e eu sou mestre em história social e antropológica. Então, eu tenho um pé muito forte dentro da história, dentro da sociologia, da antropologia, dentro da questão da ciência política. Politicagem é para quem não tem ciência, a ciência de fato. Politicagem é dizer assim, eu sou da esquerda e não cedo. Politicagem é ser da direita e não cedo. Ah, mas você é onde? Centro-esquerda, centro-direita? Eu sou onde o povo está. Eu serei
onde for necessário estar. Eu estive já com o prefeito, né? Ele já me chamou para a gente conversar, até porque ele quis me parabenizar na condição de mulher, né? E eu sou servidora pública, e assim, ele me convidou, nós não tratamos de futuro, nós tratamos assim, parabéns, gostei de saber, né? Foi toda aquela recepção que você sabe como é que funciona. O que eu quero dizer para você é assim, a campanha passou, né? Ali na campanha nós tínhamos o nosso candidato a prefeito, Tiago Muniz, e o Ibrahim Zayer, que o PSB fazia oposição ao prefeito. A campanha acabou. As pessoas que me elegeram, elas também tiveram muitos que votaram no prefeito José Carlos do Pátio. Então, eu tenho que respeitar tudo isso. Se o prefeito, o que ele apresentar for bom para a cidade, ele terá todo o meu apoio. Aquilo que não for bom, não terá o meu apoio. Então, o que eu entendo por oposição é não olhar para o PSB como partido, mas eu olhar para o PSB cidade de Rondonópolis. Imagine a geração de empregos. Precisa trazer uma indústria para Rondonópolis porque precisa ter precisa de empregos na cidade. Eu vou ser contra? Porque é isso que o PSB, porque o PSB é oposição? Claro porque isso que não. beneficia politicamente o prefeito, por exemplo? Então, se é bom para a cidade, vai gerar empregos. Vão colocar mulheres para trabalhar, homens, jovens, o menor aprendiz terá todo o meu apoio. É isso que tem que ser visto. É isso que tem visto. Vai ter creche, vai construir mais creches para colocar nossas crianças, para que essas mães possam ir trabalhar, terá meu apoio. Vai fazer asfalto em um bairro, terá meu apoio. Vai o dinheiro, o recurso, as fontes financeiras do governo federal, do governo do estado, o recurso próprio, vai ser investido onde? Se for para investir naquilo que for bom, não para grupos, mas para a população de Rondonópolis, terá todo o meu apoio. Então, assim, eu não vejo, eu não consigo me ver vereadora fazendo oposição só porque o meu partido não era oposição na campanha. Mas a população de Rondonópolis pode ter certeza de que, do mesmo modo em que passei 4 anos sendo secretária e eu nunca tive uma mancha no meu passado, nunca respondi nenhum processo, nunca fui chamada ao fórum, nunca, sabe, eu não tenho nada que possa dizer assim, Marildes, enquanto secretária, teve desvio. Não. Então, essa postura eu tenho. Eu sou justa, Denilson. Eu sou assim, dar a César o que é de César. É justo, é justo. Eu vou apoiar aquilo que for correto, aquilo que for justo. Aquilo que não for, então eu terei discussões. Aí eu vou te dizer algo, Marildes, será que isso não vai mudar? Eu vou te dizer, olhando firme, por que isso não vai mudar? Eu fiz uma campanha, eu não tive aporte financeiro de ninguém. Eu não sou amarrada a empresário nenhum. Nenhum empresário financiou a minha campanha. A minha campanha eu fiz com o mínimo de recurso, que foi R$5.000 que veio da Nacional para a mulher fazer campanha, e com a ajuda da família e dos amigos, e do próprio partido. Então eu não tenho empresários que vão dizer para mim, olha, chegou o momento de você agora, como diz o velho ditado, comer na minha... Não vou, não tenho isso com ninguém, não tenho amarras com ninguém. Então eu serei livre para discutir com a minha equipe, com a minha base, aquilo que for melhor para a minha cidade, sem precisar pensar assim, nossa, eu devo favores a fulano, então fulano não quer. Sem precisar ligar lá e falar, o que você acha, posso fazer ou não? Não, não tem livre. Essa pessoa? Não tenho ninguém. O mandato é seu e dos seus eleitores. E dos meus eleitores, né? Isso. Então, assim, claro, não vou fugir às origens do meu partido, claro que não. Eu estou no PSB, eu tenho um deputado, né, que ele é presidente estadual do PSB, e assim, o deputado Max, ele não nos coloca dentro desse viés de mão dupla, de forma alguma. Ele sempre pergunta o que é melhor, o que é melhor. Então, é nesse sentido que a gente vai construir. Então, para responder, finalizando isso que você me perguntou na questão de oposição, eu só serei oposição se não for bom
para a população de Rondonópolis. Se for aquilo que eu enxergar que não vai ser bom, que vai beneficiar poucos e não vai beneficiar o coletivo. Porque eu não sou vereadora de região. Nós temos muitos vereadores que dizem assim, a minha região é Vila Operária, a minha região é o Parque Universitário, eu não sou de região. Eu tive votos na cidade inteira. A gente já fez esse levantamento de onde saíram os meus votos. Os meus votos, eles foram espalhados, pulverizados pela cidade inteira. Então, eu serei uma vereadora da cidade de Rondonópolis. Se precisar do meu apoio e de que eu discuta, de que eu apoie saneamento básico, asfalto, construção de creche, lá onde eu tive apenas um voto, pois é lá que eu vou brigar. Então, assim, eu não tenho essas amarras. Eu sou livre dentro dessa questão política e aquilo que a minha consciência entender que deve ser feito para o coletivo e não para pequenos grupos, saiba que o prefeito terá todo o meu apoio. E se não for, saiba que terá uma mulher também que vai brigar. Nós conversamos hoje com a vereadora eleita Marildes Ferreira, que nos falou um pouco de como vai tocar, administrar o seu mandato. É a primeira oportunidade que a gente tem para conversar depois da eleição da Marildes Ferreira. Obviamente, ficou muita coisa que a gente não pôde tratar aqui devido ao tempo. Vamos retornar essa conversa num momento breve, assim que ela tiver mais alguma novidade, porque agora começa esse período de articulação, tem mesa diretora, tem um relacionamento com o executivo, tem N situações que acontecem dentro do parlamento daqui até a posse e, obviamente, a gente precisa saber do que está acontecendo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, gostaria de te parabenizar de novo pela eleição. É importante para a banda civilizada da sociedade saber que o eleitorado está visualizando a necessidade de eleger mulheres. É uma visão diferenciada, a senhora tem toda a razão. É uma experiência, é uma forma de viver diferente da dos homens. Essa visão feminina faz muito bem para a política. Onde ela existiu, a política foi mais humana, tratou melhor o cidadão. Então, é importante, é muito bom para a cidade a sua eleição, eu fico muito feliz de recebê-la aqui. Parabéns novamente e gostaria que a senhora se despedisse, então, dos nossos internautas. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né? E, por favor, me convide várias vezes, se for necessário, porque a gente tem muito o que conversar, né? Eu quero agradecer essa oportunidade e este espaço para agradecer a população de Rondonópolis, agradecer as pessoas que confiaram em mim, que acreditaram que eu seria capaz e que sou capaz, e que vou representar a todos, não só aqueles que votaram em mim, mas a todas as pessoas, não importa onde elas estão e como elas estão, e que acreditaram que eu possa desenvolver um bom trabalho e vou. Vocês terão na Câmara Municipal uma mulher que vai fiscalizar muito, que vai propor muito e que vai ter um olhar diferenciado, o olhar da mulher para toda a população. Afinal de contas, é um olhar de mulher, é um olhar de esposa, é um olhar de mãe, de avó, sabe, de filha, por toda a população de Rondonópolis. A gente precisa acreditar que as coisas vão mudando, né? Que tudo vai mudando. E que eu nunca deixarei de ser exatamente aquilo que eu sou. A minha responsabilidade, a minha essência, a minha postura, aquilo que as pessoas acreditaram e votaram dizendo assim, é essa mulher que eu acredito, eu quero ser presente na vida das pessoas. Nós teremos o nosso, e aí eu quero contar para você, nós teremos o nosso gabinete itinerante, porque assim, as pessoas não têm costume de ir para a Câmara, talvez agora com nós mulheres as pessoas possam ir mais, né? Mas a gente vai levar tudo isso para os bairros, para as pessoas poderem discutir. Então eu quero ser presente na vida das pessoas, na vida da população de Rondonópolis. Agradecer a todos, muito obrigado pela confiança, obrigada a você por me convidar, por me chamar, né? A gente tem conhecimento e a gente também aprende. Eu aprendi muito porque diz assim, quem ensina também aprende. E na medida que a gente aprende, a gente também vai ensinando. Isso é frase de Paulo Freire, é claro, mas que eu trouxe para a minha vida inteira como educadora e como profissional que eu sou. Muito bem, nós conversamos com a vereadora eleita Marildes Ferreira, e ela falou para a gente um pouco de como será o seu mandato. A todos que nos assistiram até agora, nosso muito obrigado e a gente volta em breve com mais entrevistas para falar sobre política para vocês. Tenham todos um ótimo dia
e obrigado pela audiência.